Amém. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. O Lucas Barros entrou, está com a gente ali também. Lucas e a Isa. Um abração, queridos. Bom ter vocês aqui com a gente. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do versículo 12 até o versículo... Deixa eu ver aqui. Até o versículo 33. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes tinham vindo para a Páscoa. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado no jumentinho. Seus discípulos não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito daquele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos. E contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, ele também era grego, da Galileia, e lhe disseram: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a este respeito com André, um outro discípulo, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então a voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Hoje é o dia que comumente se chama do Domingo de Ramos. É o dia que nos faz lembrar exatamente desse texto que eu acabei de ler. Era o início de uma semana de angústia.
e medo. Havia uma missão a ser realizada por Jesus. Ele havia tido já o último encontro com a família de amigos especiais, Lázaro, Marta e Maria. Se você voltar alguns versículos no início do capítulo 12, o texto vai dizer que Jesus chegou em Betânia, chegou na casa do Lázaro, aquele seu amigo, a quem ele amava e havia ressuscitado, e fizeram um grande banquete para ele. Durante esse banquete, ele trocava ideias com Lázaro, seu grande amigo. A Marta seguia ali servindo a ele, enquanto Maria fez uma demonstração de amor muito especial, que ficou marcada durante toda a história. Talvez agradecida porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão, alguém que ela também amava bastante, alguém que para ela era muito importante. A Maria derramou um vaso, um pote de um perfume caro nos pés de Jesus e secava esse perfume, essa porção, com seus próprios cabelos. Quando isso aconteceu, diz o texto que Judas, o Iscariotes, o tesoureiro, aquele que haveria de traí-lo, chegou a pagar de piedoso e dizer: Jesus, o que ela está fazendo é absurdo, porque a gente poderia vender essa porção e dar para os pobres, e a Maria simplesmente está derramando sobre o Senhor. E Jesus dá uma resposta interessante para Judas e diz: os pobres vocês sempre terão entre vocês. No meu caso, não. Ela já está antecipando o preparo do meu corpo para a morte. Ela já está antecipando simbolicamente a minha sepultura. Agora, após esse tempo importante dedicado a uma família tão próxima a ele, Jesus já estava pronto para seguir em direção a Jerusalém. Jerusalém estava bombando, estava lotada, muita gente acampada no entorno da cidade, de várias nações, judeus oriundos de várias partes do mundo, para uma das celebrações judaicas mais importantes do ano, a Páscoa. E havia uma expectativa de celebração, mas de repente essa atenção que estava para a Páscoa, para esse evento importante para a comunidade judaica, surge Jesus. Mas um Jesus sobre quem, ou acerca de quem, a fama já havia corrido, que tinha ressuscitado mortos e que tinha ressuscitado Lázaro. Inclusive, acabara de sair da casa de Lázaro. Então, não há desculpas, não é mentira, não é fake news. Ele, de fato, ressuscitou alguém que já havia morrido há 3 dias, há mais de 3 dias. Os fariseus, os principais sacerdotes, tentavam, de qualquer forma, aprisionar Jesus, matá-lo, fazerem pegadinhas para ele. Mas a multidão, quando percebeu que estava ali aquele que tinha manifestado um grande sinal de quem deveria ser o Messias, capaz de ressuscitar mortos, os fariseus ficaram ali aterrorizados. E diante daquela multidão e daquela cena, aparece de repente um rei montado num jumentinho. Não num cavalo de batalha, mas num jumentinho, num simples jumento. O texto diz filho de uma jumenta, do profeta Zacarias, que havia profetizado que isso iria acontecer. O Zacarias, capítulo 9, versículo 9, no Antigo Testamento, diz: exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei
vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Os discípulos não entenderam por que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi uma entrada num cavalo de batalha. Por que ele fez a escolha de entrar no jumentinho? O que Jesus, naquele momento, no início dessa semana, que mais tarde veio a ser conhecida, especialmente pelos católicos, como a Semana da Paixão de Cristo, é precedida, é iniciada por essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém sobre um jumentinho. E eu penso aqui que a mensagem de Jesus estava em torno de mostrar para os judeus, mostrar para aqueles que ele não estava indo a Jerusalém para derrubar o poder de algum governo. Ele não estava indo a Jerusalém para assumir o poderio dos judeus. O presente que Jesus estava levando, não só para judeus e para os gregos daquela época, ao entrar em Jerusalém, ao iniciar essa semana da paixão, semana de sacrifício, ele estava trazendo vida, não conquista. A preocupação de Jesus não era de conquistar fama, não era de fazer nome, era de trazer vida, era de trazer esperança para todos. Enquanto isso acontecia, muitos se questionavam, não foi ele quem ressuscitou a Lázaro? E outros diziam sim, e os fariseus e os principais sacerdotes diziam, vamos tentar matar ele e matar o Lázaro. Porque aí depois a gente diz que o Lázaro não ressuscitou, que foi alguma historinha do povo, dos pobres. Porque os pobres sempre inventam a história. As pessoas de periferia sempre reclamam de coisas que não existem. Infelizmente, essa continua sendo a realidade, especialmente no nosso país. A voz dos menos favorecidos não é uma voz ouvida. Os religiosos, naquele momento, estavam plenamente convictos de que matar Jesus e de repente matar Lázaro, isso está escrito no texto, se você ler todo o capítulo 12 do Evangelho de João, significava matar uma verdade, matar vozes que não poderiam testemunhar naquele momento do reino de Deus, nesse momento talvez de uma realidade social opressora, de uma realidade de exclusão. Mas o Evangelho de Jesus, e a partir do relato do apóstolo João, é o Evangelho que precisa dar voz às pessoas, é um Evangelho que precisa dar voz para que a mensagem de esperança e a mensagem de libertação chegasse a todas as pessoas. A multidão começou a pegar ramos de palmeiras, que era o símbolo do nacionalismo judaico. E foram ao seu encontro enquanto gritavam Hosana, que em hebraico significa salva agora, salva agora. E eles gritavam Hosana, salva agora, como a multidão que gritava Jesus, venha nos salvar, nos salva agora. A nossa necessidade é muito imediata, a gente já não aguenta mais ouvir promessas, nos salva agora. E a multidão com os ramos de palmeiras gritava, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. E os fariseus, no entanto, e os principais sacerdotes tiveram medo de prender a Jesus. E eles disseram aqui, no versículo 19, não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue. E é muito legal, porque essa percepção dos religiosos, de fato, era verdadeira. Enquanto os judeus gritavam para que Jesus os salvasse, se tornasse rei de Israel, isto é, salvasse apenas a sua própria comunidade, os fariseus entenderam de outra forma. Tem muita gente o seguindo. Na sequência do texto, está escrito até que alguns gregos tinham vindo a Jerusalém para adorar na festa e procuraram Filipe. Pensando, olha, Filipe vai ser o nosso contato nesse momento,
porque Filipe tem origem grega. E vamos pedir para o Filipe fazer uma média lá com Jesus e permitir que Jesus nos receba, e permitir que Jesus também fale com a gente. E Jesus, então, entra em Jerusalém, mas com a mensagem de salvação não apenas direcionada para os judeus, mas se expandindo para o mundo da época ali, para os gregos e para outras nações. Era um encontro especial para aqueles que, oriundos de vários outros países, eram seguidores da cultura e da religião judaicas. Era um momento propício para Jesus iniciar de maneira muito expandida e clara a concretização da sua missão, daquela mensagem que ele já havia dito e conversado com os discípulos e com vários povos, percorrido várias cidades, para dizer que seria necessário que o Filho do Homem se entregasse, sofresse, padecesse, fosse injustiçado para morrer pelos nossos pecados. Esse texto traz para nós com a clareza especial o quanto foi para Jesus, para os discípulos e para a multidão, aquela semana, o domingo de Ramos, o início de um tempo difícil. Capítulo 12, versículo 27, Jesus diz: a minha alma está angustiada. Eu estou triste. Eu estou angustiado. O Calvário se aproximava. Junto com ele a dor e a tristeza. Ele era Deus, mas também homem, humanidade. O escritor aos Hebreus vai dizer que a validação de Jesus como nosso sumo sacerdote, como nosso grande intercessor diante de Deus, foi justamente o fato de que ele padeceu as nossas dores. Ele pode ser sensível àquilo que está nos angustiando, porque ele passou por situações semelhantes. Ele habitou o nosso mundo, como diz o apóstolo João, ele tabernaculou entre nós, capítulo 1 do Evangelho de João. Ele fez morada aqui. Ele sentiu o que a gente sente. O Evangelho do Reino de Deus é uma mensagem especial, porque nos faz lembrar que o nosso Deus é um Deus que fez a escolha de se humanizar. Fez escolha de encolher a sua grandeza para habitar entre nós, para habitar a nossa limitação. Abrir mão não foi fácil para Jesus. Deixar família, amigos, os discípulos foi doloroso para ele. Lembre-se do que eu falei no início, ele tinha acabado de participar de uma refeição bacana, leve, gostosa na casa de Lázaro. E não se esqueça, ele amava muito a Lázaro, a Marta e a Maria. Quando Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Enquanto clamavam que ele fizesse alguma coisa, enquanto Marta e a Maria se lamentavam, dizendo se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, Jesus se sensibilizou com aquela situação. Foi a perda de um amigo. Mas graças a Deus, a história é linda, maravilhosa e diz que Jesus ressuscitou a Lázaro. E o que fica claro nesse início de semana da Paixão de Cristo, nesse estabelecimento de um tempo bastante difícil para Jesus, a partir daquele domingo de Ramos, é que a missão ela não pode parar. E Jesus disse, sim, eu posso me lamentar, porque eu estou angustiado, mas no próprio versículo 27, ele diz, acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora?
será que eu devo pedir que Deus me livre dessa situação? Disse Jesus. E ele mesmo responde, mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Eu não vou pedir para que Deus me livre, porque foi exatamente por esse motivo que eu vim. E se Jesus, diante dessa dificuldade, angustiado, com medo, num clima ali de despedida, ele se sentiu fraco, ele se sentiu angustiado e ao mesmo tempo ele disse, foi para isso que eu vim, eu não vou pedir que Deus me livre disso. Talvez seja um momento para nós, humanidade hoje, século 21, ano de 2020, no cenário da Covid-19, quarentena, isolamento social, distanciamento social, miséria, aumento no número de desemprego, redução de salário, expansão da pobreza, da miséria do mundo, na destruição do mundo. Talvez devêssemos nos perguntar o que eu posso fazer em tempos difíceis. O que eu devo fazer em tempos difíceis? E o que Jesus está nos dizendo nesse texto é que diante da dificuldade, diante dos desafios, a gente precisa seguir na missão. O reino de Deus não está em quarentena. O reino de Deus não está em recesso. A angústia de Jesus não paralisou. Ele não deixou de participar da missão de Deus, da missão que ele havia recebido, porque a situação era difícil. Ele continuou na sua missão. O reino de Deus está em nós e entre nós, trazendo vida para sempre. A mensagem do Evangelho de Jesus, necessariamente e todas as vezes que se manifesta, seja no discurso ou em algum ato, por meio da vida de um filho ou de uma filha de Deus, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, uma mensagem de vida. O reino de Deus não deixou de acontecer por conta da pandemia. O reino de Deus continua se estabelecendo no mundo. Como eu disse, a igreja, como parte da comunidade de Jesus, como a forma possível de atuação no mundo, deixou de se encontrar fisicamente. Os prédios estão fechados. Mas a comunidade invisível de Jesus, o corpo místico de Jesus, continua existindo. Nada, nem ninguém, nem nenhuma situação pode parar a atuação da igreja de Jesus no mundo. Na crise, a missão ela ganha novas configurações. As formas mudam. Porém, a missão é a mesma. Qual que é a missão? A expansão do reino de Deus. E talvez, no momento de crise como esse, a nossa pergunta, como parte da comunidade de Jesus, como filho e filha de Deus, deveria ser: como eu posso participar da expansão do reino de Deus nesse contexto atual? Talvez eu participe descansando, curtindo as férias. Não! A gente precisa fazer um movimento de saída, não de saída de casa. Pelo contrário, mantenham a campanha, #fique em casa. É necessário, é uma forma, e a forma até então defendido pela ciência, defendido pelas grandes universidades de saúde do mundo, como forma de conter a proliferação do vírus. Mas estar em casa não significa estar parado. Estar em casa não significa estar impossibilitado. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo uso dos recursos tecnológicos, das redes sociais, para anunciar a mensagem do reino de Deus, para anunciar uma mensagem de esperança. Porque, de novo, o reino de Deus não para. Mas, Clay, o que eu posso fazer para participar e continuar participando daquilo que Deus está fazendo e da expansão desse reino, mesmo diante de uma situação de limitação,
de acesso, de contato físico, de recurso financeiro, porque o meu salário foi reduzido, porque eu perdi o meu poder de compra, o meu poder de crédito, porque eu não sei o que vai acontecer o mês que vem, porque eu não sei se a quarentena vai ser renovada ou não. O que eu faço diante dessa situação? E aí o Evangelho responde para a gente: olhe ao seu redor. Ouça os gritos de socorro. Não fiquemos inertes. Não fiquemos com aquela turma que diz que isso não é comigo. Tudo que tenha potencial de destruir o ser humano é comigo sim. O reino de Deus, a igreja de Jesus, a comunidade mística de Jesus, o corpo místico de Jesus, tem a responsabilidade de paralisar, de reduzir a atuação da maldade. Porque o evangelho continua sendo vida, mesmo diante de um cenário de morte. O evangelho continua sendo esperança, mesmo diante de um cenário de desespero. O evangelho continua sendo partilha, se repartir e doação, mesmo no cenário de escassez. O evangelho de Jesus é poder de Deus e continua sendo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Jesus não é impossibilitado por nada nem por ninguém. Por isso, quando Jesus disse ao apóstolo Pedro que sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, seria estabelecida a igreja de Deus, Jesus disse: as portas do inferno não têm poder de prevalecer contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus atua em lugares improváveis. O abraço de Deus aparece por meio da comunidade de Jesus. O acolhimento e a presença de Deus diante da crise se manifesta através da presença e por meio da presença de homens e de mulheres de Deus, de pessoas que dizem: Senhor, diante da crise pode continuar me usando, eu me disponho, eu estou aqui, eu me coloco à disposição para ouvir os pedidos de socorro, para ouvir o chamado e o grito, o desespero daquele de quem não tem quem comer nesse momento, o que comer. Daquele que não tem o básico necessário para a sua sobrevivência e para a subsistência da sua família. O reino de Deus, nesse momento, pode aparecer de uma forma incontestável a partir de movimentos individuais e coletivos de solidariedade. O que Jesus, diante dessa experiência do Domingo de Ramos, vai trazendo para a gente é de que, apesar da dificuldade, a missão não pode parar e de que o fim da missão e o fim de todas as coisas é a glória de Deus. E ele diz, no mesmo versículo 27, Pai, glorifica o teu nome. Não vou clamar por socorro, não vou desistir da minha missão, mas, Pai, glorifica o teu nome. Eu não vou desistir da cruz, Jesus. Talvez esse seja o momento da igreja de Jesus no mundo entender e perceber que há uma cruz a ser carregada. Que nós temos desafios diante de todos nós. Desafios sobre os quais a gente não tem controle. A gente não tem como resolver todas as coisas de imediato, a gente não tem como atender a todos os necessitados, atender a todos os que sofrem, mas a gente tem como sim continuar como igreja de Jesus, dando ouvidos aos gritos de socorro, participando daquilo que é possível no nosso contexto. Tem muita gente, num momento como esse, tentando descobrir e desenvolver teorias sobre o que Deus quer com isso. Deus trouxe o coronavírus, Deus trouxe esse mal para a sociedade despertar. Insisto,
Eu não acredito num Deus que produz o mal. Eu não acredito num Deus que quer destruir pessoas e num Deus sádico. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no nosso Deus, que é o Pai de Jesus. Um Deus cheio de graça, de amor e de misericórdia. Então, não faz sentido essas teorias sobre por que Deus trouxe esse mal. Primeiro, porque Deus não trouxe esse mal. Isso é coisa de religioso. Religioso adora explicação para tudo. Religioso, ele foge da experiência vivencial do Evangelho. Da oração, da prática, da comunhão, do acolhimento. Religioso quer explicação. Religioso quer texto bíblico para justificar coisas boas e ruins. Religioso não está preocupado com a experiência limpa, pura do Evangelho de Jesus. Com a encarnação do Evangelho de Jesus por meio de nós. Então, o religioso ele não se compromete com o que está acontecendo no mundo, mas ele quer, pelo contrário, teorizar sobre o porquê que o mal existe. O cristão que foi transformado pelo poder de Jesus, pelo Evangelho de Jesus, a questão dele é outra, a pergunta dele é outra, não é o que Deus quer com isso. A pergunta do cristão é: Senhor, como eu posso glorificar o teu nome no meio da desgraça? Senhor, como eu posso ser útil diante de uma situação como essa? Como eu posso responder e como eu posso participar da expansão do teu reino no meio do caos? Isso é que o filho e a filha de Deus perguntam a Deus. Essa é a pergunta de um cristão. Quem está teorizando, brigando por aí de braço cruzado, precisa do Evangelho de Jesus. Precisa de libertação. Se você não ouve os gritos que estão no nosso entorno e não se coloca à disposição para servir num momento caótico como esse, você é um religioso. Você não descobriu o poder de transformação do Evangelho de Jesus. Evangelho é comprometimento voluntário. É mais do que uma convocação, é mais do que uma obrigação. O Evangelho é quando você voluntariamente se coloca à disposição de ser um canal para a expansão do reino de Deus. A crise não precisa, nenhuma crise precisa ter motivo ou finalidade. Mas a missão de Deus tem. Qual que é? A glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Senhor, eu sei que a minha semana vai ser difícil. Eu sei que eu vou terminar morrendo e depois ressuscitando. Mas assim, glorifica o teu nome. Faz expandir o teu reino. Expande a tua glória através de mim, através dos meus, nesse momento e nessa semana que para mim será uma semana difícil. A semana da entrega, a semana da paixão. E essa glória de Deus é desde sempre e para sempre. Então não depende da ausência de uma crise. A glória de Deus, a expansão do reino de Deus, não depende de que a gente tenha salário alto. Generosidade não tem a ver com o valor que aparece no seu olerite. Não tem a ver com o valor que aparece no seu contra-cheque. Tem a ver com corações dispostos a acreditar que Deus é sustentador e criador de todas as coisas, é provedor e que nos desafia a que a gente possa se repartir com os nossos e com aqueles que precisam. A quarentena ela não é motivo para a gente não participar da missão de Deus. Pelo contrário. Que é justamente durante a quarentena, durante essa crise, que a gente pode experimentar uma expansão maravilhosa do Evangelho de Jesus e do Reino de Deus. E isso, tomara que aconteça para cada um de nós, para os nossos amigos, familiares, para o nosso país e para o mundo, a partir da ministração do Espírito Santo, a partir daquele movimento transformador que o Reino de Deus, que já nos alcançou, causa dentro de nós. O Evangelho é sempre um convite de entrega. É sempre um convite de reconhecimento das limitações, mas ao mesmo tempo é um posicionamento que já fora tomado por vários profetas no Antigo Testamento. Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer nesse momento? Se a minha missão, se a missão a partir da qual eu participava dessa expansão do teu reino, precisava de muitos recursos,
Senhor, como que eu posso seguir nessa missão com menos recursos? Como que eu posso continuar nessa missão com menos recursos? E como eu posso me adaptar a essa realidade atual? Como que eu posso fazer isso, Senhor? Como que eu posso... Deixa eu só voltar aqui no Instagram, porque ele fica só por 1 hora. Como que eu posso fazer isso? Então, como que eu posso, Senhor, me adaptar a uma realidade em que eu não tenho, nesse momento, os recursos que eu tinha há um mês atrás, antes da crise? Senhor, como que eu posso continuar na missão que o Senhor deu para mim se eu estou proibido de sair de casa? Se eu não consigo mais, por uma questão de determinação do poder público, e que é importante que seja seguida, eu tenho essa limitação. Ah, talvez pelas redes sociais, talvez a partir das salas virtuais, de um telefonema. Tem meios, a gente pode se adaptar. Senhor, eu dava grandes ofertas para as missões e para tudo aquilo que envolvia a recuperação da dignidade humana. E agora eu tenho um pouco recurso. Então, Senhor, eu não vou poder dar mais. Isso é frase de quem não aprendeu a confiar em Jesus. A gente sempre pode dar alguma coisa. E sim, a gente pode repartir do pouco que nós temos recebido. Eu li uma postagem essa semana de um querido amigo que ele disse que já está cansado dessa história de todo mundo comentando que estamos todos no mesmo barco. Ele disse, não estamos no mesmo barco. Tem gente em mansões, tem gente em home office que não foi afetado por aquilo que é básico, tem gente que continua com muito recurso, com muito investimento nos bancos, nas corretoras. Então, ele disse, não estamos todos no mesmo barco. E, de certa forma, eu concordo com ele. Porém, eu diria que nós estamos todos no mesmo mar. E o mar está revolto para todos. Lógico, nesse primeiro momento, mais agressivo para alguns e menos agressivo ou nada agressivo para outros. Mas o mar é o mesmo, o mundo é o mesmo. Nós nos afetamos mutuamente. E nesse momento, que é um momento de crise muito propício para uma timidez, para um recolhimento da nossa atuação do mundo, para um sentimento de impossibilidade, de angústia, de medo de não conseguir, de medo de não ter sustento, de medo de não ter forças, de medo de entrar em pânico e ansiedade exagerada, o convite do Evangelho para nós e a mensagem de Jesus para a gente hoje é: vocês precisam seguir na missão. Eu sigo continuando e crendo que vocês são capazes de atuarem na missão. Deus não nos liberou para uma quarentena de ausência de missão nossa, de atuação nossa, de valorização da vida nossa, dos nossos e de tantos outros. Não houve pausa na vocação que Deus nos deu. Não houve pausa na atuação da igreja. A igreja de Jesus continua marchando e marchando, vitoriosa, confiante na afirmação de Jesus de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. O poder do diabo, o poder das doenças, o poder da destruição não consegue paralisar a atuação de Deus por meio da igreja no mundo. Ele está conosco. Eu adoro e cito muito aqueles que já nos acompanham, que estão conosco já uma boa temporada, deve até pensar como esse cara repete esse texto. Mas assim, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus dá instruções aos discípulos, em Marcos também e tal, e ele diz, olha, fiquem tranquilos, porque eu estou dando a missão a vocês, eu estou voltando para o Pai após ter sido ressuscitado, mas eu estou com vocês todos os dias. A igreja de Jesus, os filhos e filhas de Deus, carregam em si a certeza, a convicção de que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar em nenhuma situação. A questão talvez seja outra. Será que estamos dispostos a seguirmos na missão de Deus frente ao caos? Ou a gente vai se recolher? Ou a gente vai se isolar no sentido de atuação no mundo? Será que a gente não vai procurar uma nova configuração para seguir fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração? Será que a gente está muito preso a uma forma, a um modelo que, não sendo possível, ele nos paralisa? Tomara a Deus que o Espírito Santo nos ensine nesse tempo. Tomara a Deus que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé nesse tempo. Tomara a Deus que a gente não fique endurecido. Tomara a Deus que a gente não recue diante dos desafios que estão aparecendo diante de nós. Quem sabe esse seja um tempo de renovação para a Igreja de Jesus no mundo. Quem sabe esse seja um tempo de renovação da nossa própria espiritualidade. O que será que Deus quer construir dentro de mim diante do caos? De novo, Deus não trouxe o caos, mas dá para nós sabedoria, direcionamento e força para que a gente possa passar por isso. Todos nós, juntos. O que será que Deus quer fortalecer dentro de mim? O que será que Deus quer mudar no meu modelo de espiritualidade, no meu modelo de comunhão? O que Deus quer me ensinar nesse tempo? Que construção é essa que Deus está realizando dentro de mim? Será que eu posso ouvi-lo? Será que eu posso compreender a sua voz? Será que eu posso perceber o direcionamento que ele está me dando? Ou não? Será que eu vou ficar paralisado no meio do caminho? Ou eu vou continuar crendo? Ou eu vou continuar participando daquilo que Deus está fazendo? Somos animados. A nossa alma ganha vida em Jesus. Todos os dias. Mesmo frente a cenários que tentam nos apresentar algumas impossibilidades. A gente pode crer nele. A gente pode descansar em Jesus. O hoje está diante de nós e aparece para nós como um presente. Cientes de que passaríamos por situações bem complicadas, Jesus orou ao Pai por nós, no Evangelho de João, capítulo 17. E no Evangelho de Mateus, especialmente, ele diz que não deveríamos seguir ansiosos. Ainda mais ansiosos com o futuro, com o dia de amanhã. E ele nos disse que cada dia já tem o seu próprio mal. Esse é um tempo para que a gente aprenda a descansar na presença de Jesus hoje, agora. Sem temer o amanhã. E ainda que temamos o amanhã, a gente pode descansar em Jesus. A gente pode apresentar as nossas angústias diante dele. E certamente a gente vai experimentar um fortalecimento especial. A gente vai receber cura, a gente vai receber restauração, a gente vai receber
uma das experiências mais maravilhosas do Evangelho, receber vida, vida de Deus em nós, vida que nos impulsiona todos os dias, vida que nos alegra todos os dias, vida que nos ajuda a compreender de que já fomos perdoados, já fomos sarados, já fomos reconciliados. Então a gente pode seguir sim com Ele e participando daquilo que Ele está fazendo no mundo e que Ele não deixou de fazer. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos vocês.